depressão está aumentando no mundo, no Brasil? Como é que eu posso identificar se eu estou ou não em depressão? Quais são os sintomas? Como é que eu posso ajudar alguém que esteja em depressão? Existem realmente tratamentos que são eficazes? Como é que eu posso lidar com a depressão no meu dia a dia, na escola, no trabalho? Essas foram algumas dúvidas que me deixaram aqui no canal e que hoje eu vou responder vocês. Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana. Hoje eu vou seguir com os vídeos aqui de tirar dúvidas, algumas questões que me foram feitas aqui nos comentários e também no privado. Eu vou trazer para vocês dentro desse tema depressão. Que já tem um vídeo aqui no canal, quem não teve a oportunidade de assistir, dá uma pausa aqui, vai lá e assista. Aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho, que toda vez que um vídeo sair, você será lembrado ou lembrada. Então, voltando aqui ao tema da depressão. Uma das perguntas, Carol, por que a depressão tem aumentado tanto aqui no Brasil? A gente tem ali uma porcentagem dada pra gente, né, pela Organização Mundial de Saúde, de que o Brasil está tendo um aumento de 40% de pessoas em estados depressivos. É um número alto e a tendência é aumentar ainda mais. A gente tinha uma previsão aí de ser uma doença mais incapacitante até 2030, mas a pandemia acelerou. E pode ser que antes disso, antes de 2030, a gente chega num nível intolerável, uma questão realmente de saúde pública que precisa ser tratada. A saúde mental precisa ser tratada enquanto políticas públicas. Então, o que tem acontecido, né? A gente pode pensar em 3 pontos no Brasil que favoreçam, vamos pensar aí, na questão de saúde mental, né, que dificultem o bem-estar. A gente tem uma instabilidade econômica que hoje está acentuada, a gente tem o aumento das diversas violências fora de casa e dentro de casa, e tem a pré-existência de outros problemas de saúde mental. Então são 3 pontos que vêm aí favorecendo o aumento da depressão aqui no Brasil. O que é a depressão e como ela afeta o corpo? A depressão é um transtorno de humor, é uma condição mental que impacta diretamente na vida das pessoas. A gente está falando aqui como é que ela afeta o corpo, mas a gente tem sintomas físicos, a gente tem sintomas emocionais e comportamentais. Então vejam, não é de simples diagnóstico, afeta essas 3 áreas e precisa ter um olhar diferenciado para que a sua saúde mental fique boa, saudável. Afeta em quê? Afeta o desempenho das atividades do dia a dia, a interação com as pessoas e também o desempenho no trabalho. Como é que eu posso identificar se eu estou em depressão, se eu estou entrando em depressão, se tem alguém perto de mim em depressão? Quais seriam aí os sintomas? A gente tem uma leva grande de sintomas, mas vamos pensar aqui em alguns que vão chamar mais a sua atenção. Isolamento social, a perda da vontade de viver, alterações bruscas tanto na alimentação quanto no sono, pode ser para mais ou para menos, tá? A gente tem aí ansiedades e angústias, medos e desesperança, desamparo, uma sensação de vazio, uma sensação de falta de sentido na vida. Veja, esses sinais, esses sintomas são muito mais do que uma tristeza, um sentimento de tristeza. Então, existem tratamentos eficazes para a depressão? Existem, mas antes da gente falar do tratamento, vamos falar sobre o diagnóstico, porque uma síndrome clínica não é de fácil diagnóstico, precisa ser um trabalho multidisciplinar.
Então, é preciso ser verificado por um profissional de saúde, psicologia, psiquiatria, algumas outras áreas também da medicina. Verificar o grau e a intensidade do sofrimento, se está persistindo esse sofrimento por mais de 6 meses e apresentar ali dentro da escala que a gente tem de sintomas, 5 ou mais sintomas ali presentes. Veja, não são todos os sintomas. E a gente precisa da união dos profissionais de saúde para que esse diagnóstico seja feito. Feito o diagnóstico, a gente precisa também, dentro, pensando nessa união, de um trabalho em conjunto. Por quê? A medicação sozinha, ela pode não fazer o efeito. A terapia sozinha, a depender da condição, também pode não surtir efeito. Então a gente precisa verificar esse grau, essa intensidade, a entrada da medicação quando necessária, o uso contínuo da medicação. E a gente tem que pensar também, por exemplo, na atividade física e na alimentação. Então vejam, são diversos fatores que são necessários para um bom tratamento, para um bom prognóstico, para que a pessoa fique bem, para que ela saia desses estados depressivos e consiga ter um bem-estar. Então a gente precisa, falando em tratamento, a gente precisa de um bom diagnóstico, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar, a gente precisa da área de saúde, da alimentação e da atividade física. Então existem maneiras de lidar com a depressão na rotina, ali no dia a dia, na escola, no trabalho? Sim, existem maneiras. Essas formas, elas são aprendidas no processo psicoterapêutico. Por quê? Porque ali é onde você vai compreender o significado da vida para você, retomar os desejos pelas pequenas coisas da vida que antes você tinha desejo e passou a não ter desejo a partir de então. Veja, eu estou falando de desejo de uma maneira ampla, não estou falando especificamente de desejo sexual. A baixa da libido, a baixa do desejo sexual é um dos sintomas, da depressão, mas não só este desejo sexual, desejo em todas as outras áreas da vida. Então, dentro do processo psicoterapêutico, você vai entender e criar estratégias para você lidar melhor na sua rotina, no seu dia a dia e conseguir se levantar, conseguir trabalhar, conseguir estudar e retomando dentro do seu tempo, quando existe uma medicação, com auxílio dessa medicação, para a retomada da vida sem a depressão. Como eu posso ajudar alguém próximo de mim, um amigo, um parente que está sofrendo de depressão? Primeiro passo, ter um pouco de conhecimento sobre o que a depressão ajuda. Então lembrar que é uma doença psiquiátrica, é um transtorno de humor, que tem quais características? Tristeza profunda, sentimento de dor e desesperança. Então, qual a ajuda que você pode dar? Acolher essa pessoa neste sofrimento, lembrar que não é frescura, não é falta de Deus, não é tristeza. E, fundamental, encaminhar essa pessoa para um tratamento. Ajudar essa pessoa na busca por um tratamento. O apoio, uma rede de apoio, o apoio de amigos e familiares é importante, bem como um tratamento bem feito. Essas foram as dúvidas que vocês colocaram aqui para mim. Espero tê-las respondido. Se ainda tiver ficado alguma outra dúvida, se surgiu alguma outra dúvida dentro do que foi dito aqui, fica à vontade de escrever aqui nos comentários, ou se preferir perguntar no privado, não tem problema. Lembro que esse tema não se esgota aqui. A depressão é um tema que ainda precisa muito ser estudado, ser compreendido, tanto nas questões individuais quanto nas sociais. A gente está falando de um impacto muito grande aí na vida social, no trabalho, nos estudos. Então a gente precisa acolher, a gente precisa compreender. É uma síndrome clínica, ainda muito cheia de paradoxos, ainda num
constante estudo, né? Quanto natureza, classificação, etiologia, os sintomas, como afeta cada pessoa, como que socialmente afeta e é afetado. Obrigada por estar comigo até o final desse vídeo e a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!